Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus desta manhã. A rainha Elizabeth, ela dizia: eu temo mais um crente de joelhos do que todos os exércitos do mundo, né? Porque um crente de joelho, a rainha reconhecia o poder da oração, né? O poder da oração. Nós estamos essa semana falando do poder da oração, para que eu e você tenhamos a consciência de que a nossa oração, quando devidamente colocada na presença de Deus, ela tem muito poder, muito poder. E eu quero mostrar isso para você hoje de manhã, baseado num texto muito conhecido que nós encontramos lá em Tiago, capítulo 5, versículos de número 16 até o versículo 20, né? Vamos ler até o versículo de número 18, 16, 17 e 18, 3 versículos. Vamos lá, Tiago 5, 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu não deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém... Opa, já estou lendo 19. Vamos ler de novo 16, 17 e 18. Olha só, cada um tem uma mensagem específica para a nossa vida. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É poderosa. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, a irmã Márcia Mendonça já está ali perguntando: pastor, confessar as culpas uns aos outros, o que significa? Eu disse domingo e disse ontem no culto: eu só conheço você na medida que você se deixa conhecer. Eu só sei o que você está passando se você contar. Dificilmente Deus revela a alguém o que outra pessoa está passando, dificilmente. É fora o individual, é coisa particular, né? É coisa particular. Então, quando a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros, a primeira coisa que ela está dizendo é que para que a gente seja sarado, nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos confessar as nossas tentações, né? Precisamos ser uma comunidade transparente. Eu sei, irmã Márcia Mendonça, que no dia de hoje, de tanta suspeita, desconfiança, de tanta gente que é infiel, de tanta gente que quer saber a tua dificuldade apenas para divulgar, para fofocar, a gente não tem coragem de contar as nossas tristezas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas tentações. Mas a segunda coisa que isso quer dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros, a segunda coisa que isso significa é: o segredo fortalece o pecado. O segredo fortalece o pecado. Procure pessoas maduras, pessoas que não tenham problemas na igreja, pessoas que tenham um bom relacionamento com os pastores, sabe, irmãos, com autoridade, para que você possa confessar a sua dificuldade, sabe, confessar o que você está passando, né? Não chega para uma pessoa desconhecida, tente conhecer
essa pessoa é crente, essa pessoa tem um bom relacionamento com a liderança da igreja, né? Então veja, esse pastor dessa igreja, ele é equilibrado, ele é uma pessoa que não é tão radical e não é tão liberal, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa confiável, né? Chegue e confesse. Chegue e peça ajuda. Peça ajuda, sim, sabe? Porque o segredo fortalece, dá força ao pecado, né? Dá força ao pecado. Isso é muito prejudicial, isso é muito terrível, né? A Ed Maria está dizendo aqui de um costume muito antigo. Maria, o pastor dá oportunidade para os irmãos pedir perdão à igreja, né? Na Santa Ceia, sabe? É um perdão litúrgico, né? A pessoa não vai contar realmente ali a sua tristeza. Não é errado não, irmã Maria. Não é tão correto, mas também não é errado. Se a pessoa está sentindo de pedir perdão, peça. Exercita a humildade, né? Exercita a humildade. Mas se constrange, não precisa contar, não precisa pedir perdão, né? Essa oportunidade é para quem quer. Então, se a pessoa quer exercer humildade, dizer, irmãos, eu queria pedir perdão à igreja, essa semana eu me perdi no caminho, eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, eu estou aqui pedindo oração. Amém. Se a pessoa quer fazer isso, bem, mas o correto é procurar uma pessoa de confiança e dizer o que está acontecendo. Porque, escute bem, irmã Maria, Márcia Mendonça, Ed Maria, Wanda Santos, a maioria das nossas confissões, elas são muito superficiais. Irmã, eu quero pedir perdão porque eu cometi uma falha essa semana. Quando você chama essa pessoa para conversar e puxa, tem muito mais coisa envolvida. É muito mais do que uma falha. É muito mais do que uma falha. É um pecado sendo engravidado, um pecado sendo formado ali. Terrível e precisa ser sarado, precisa ser curado, né? E quando mantemos segredos, a Bíblia diz, aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Passará a vida por apertos, caindo em pecado aqui e ali, se viciando, se desestruturando. É preciso confessar. É preciso abrir o coração e pedir ajuda. Pedir ajuda para que Deus possa... Está aqui escrito, irmãos. Confessai as culpas uns aos outros para que sareis, e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão da culpa é você procurar uma pessoa confidente, uma pessoa fiel, uma pessoa madura, o pastor, de preferência o pastor, procure, pastor, estou sendo tentada, estou sendo tentado, eu cometi esse erro, eu fiz algo que não devia ter feito, sabe? Aquele que confessa, que alcança, né? Que confessa e deixa essa prática, alcança a misericórdia do Senhor, né? Então você deve expor, porque, irmãos, o pecado é assim. Quando você confessa, quando você publica, quando você tira do segredo, ele começa a perder força, porque você sabe que alguém sabe e vai estar orando por você e vai estar lhe ajudando, vigiando você, tentando te ajudar, ligando para você, né? Então isso é muito importante. Para que sareis, uma comunidade é sarada quando há humildade para confessar pecados e quando há iniciativa de orar e de estabelecer essa saúde espiritual. Aí veja que ele termina dizendo nesse texto de Tiago 5, verso 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você sabia que sua oração, ela tem resultados, não pode não, ela tem resultados espirituais grandiosos. Você sabia, ontem o irmão Orlando, querido nosso aqui de São Paulo,
me chamou e disse: pastor, uma irmã lá no Maranhão estava numa campanha de oração e a primeira pessoa da lista de oração dela era eu. Com 2 semanas, 15 dias de oração, ele procurou a Pão da Vida aqui em São Paulo e se reconciliou. Em 15 dias de oração, ela orando lá no Maranhão, né? Quer dizer, a tua oração, ela tem consequências espirituais. Ela tem resultados espirituais. Entenda isso, irmãos. Né? Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você está orando, você está buscando ao Senhor, Deus vai ouvir a sua oração e vai mobilizar os céus ao seu respeito para te abençoar, para te dar vitória. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha, essa frase, ela nos conforta, ela nos fortalece e diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, o que é paixão aqui, irmãos? Paixão é a palavra que vem de sofrimento. Era um homem que passava pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, né? Pelas mesmas tentações, pelas mesmas angústias que nós passamos. Lembra que a Bíblia diz também que Jesus em tudo foi tentado? Em tudo foi tentado. Isso aqui é para nos dizer: não pense que porque você ficou triste ontem, porque você está tentado, porque você está em luta, porque você está sofrendo, a tua oração não será ouvida. A tua oração enfraqueceu. Ah, pastor, eu estou doente, eu nem me sinto crente porque eu estou aqui prostrada, mas a tua oração nesse momento será muito mais forte. Confia. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, as mesmas limitações. Você sabe a história de Elias? Ele entrou em depressão quando Jezabel ameaçou ele de morte, né? Elias entrou em situação difícil e nem por isso a sua oração ficou sem resposta. Olha só que a Jaqueline Gubinice está perguntando: pastor, quando o pecado não é seu, mas de alguém da família, a gente pode confessar para alguém de confiança e pedir oração? Aí será um pedido de oração, mas a confissão tem que partir dela, Jaqueline. Tem que partir dela. Existem certas coisas que não podem ser terceirizadas. Não podem ser terceirizadas, né? Claro que pode pedir oração, nós vamos orar para Deus quebrantar o coração dela, né, para que ela possa confessar. A confissão não é só publicar o seu erro, a sua falha. A confissão é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, né? E é a honestidade de você revelar o que você precisa ser liberto, o que você precisa ser sarado. Então não pode ser terceirizado, não pode, né? A Kátia Passo: meu pastor, o senhor está sendo resposta do que Deus mandou fazer 3 dias seguidos. Amém, Kátia, amém. Glória a Deus. Elisa Helena: Deus só não ouve a oração que não fazemos. Amém, minha amada, é verdade, Deus só não ouve a oração que não fazemos. Então não importa se você está passando luta, se você está passando um momento difícil, se você tem chorado, tem se sentido fraca, tem se sentido uma crente de 2ª categoria, de 3ª categoria, quase, pastor, Deus vai ouvir sua oração. Elias era um homem, irmãos, os grandes homens de Deus da Bíblia passaram por crise de ansiedade, passaram por crise de depressão. Jesus chegou a suor como gota de sangue, avermelhado, e a medicina diz que isso só acontece quando a pessoa tem uma tensão, uma pressão emocional gigantesca. Os poros, os vasos sanguíneos na epiderme podem estourar e misturar com suor,
traços de sangue, devido a uma pressão muito grande. Há poucos casos na medicina disso, e um deles é Jesus de Nazaré, né? É Jesus de Nazaré. Então, mesmo que você esteja debaixo de paixão, de sofrimento, lembra que eu preguei aqui a semana passada, Jesus disse para Tiago e João: vocês poderão beber do cálice que eu bebo. Era o cálice da paixão, o cálice do sofrimento. E eles disseram: nós beberemos. E nós bebemos, irmão. O sofrimento que, porque nós somos crentes, a gente bebe aquela bebida amarga da dor, do sofrimento, da indiferença, da falta de amor, da traição. A gente bebe desse amargo e a gente chora e a gente sofre e diz: Deus me ajuda, Senhor. A nossa oração não deixará de ser respondida, porque estamos passando essa tamanha luta que nós estamos passando, né? Não. Elias era sujeito às mesmas paixões, mas o que aconteceu? Orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A oração dele foi respondida. Agora, eu acho interessante que por trás de uma oração dessa existe uma direção de Deus, né? Deus já tinha dito para Elias que não ia chover. Aí ele foi lá e orou de acordo com a vontade de Deus, se comprometeu com a vontade de Deus e Deus fechou os céus. Depois, Tiago diz aqui, e depois ele orou novamente. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Escute aqui. Através da oração, você vai ser um agente de mudanças de ambiente, de circunstâncias e de lutas. Veja bem isso. Através de uma vida de oração, você vai ser um agente de Deus para mudanças de acontecimentos, de estrutura, para o avivamento da tua igreja, para a salvação da tua família, para a mudança na história na sua empresa, para a mudança na família de alguém. Você vai ser instrumento de Deus, né? Para transformação de famílias que estão necessitadas, de ambientes, de situação. Meu Deus, está uma crise, está uma situação difícil. Você vai, mesmo com o teu sofrimento, mesmo com a tua dor, mesmo com as tuas paixões, você vai orar, você vai louvar, você vai glorificar, e Deus vai ouvir tua oração e vai mudar a realidade daquela família, vai mudar a realidade daquela pessoa, vai mudar a realidade daquela família que está tão atribulada. Você vai ser instrumento de Deus para mudar a realidade daquela família. Escute isso. Ah, mas só quem pode fazer isso é o pastor, só quem tem esse poder é o pastor. Não, irmão, não, para com isso. Para com isso. A Bíblia está dizendo que os pastores são sujeitos às mesmas paixões. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Não, você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor e vai mudar realidades. Olha, se chovia ou não chovia, Elias estava metido nessa decisão. Elias estava envolvido nesse processo, e é o que Deus quer fazer através da tua oração. Famílias lá no outro estado, no outro país, serão mudadas, abençoadas, transformadas pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Aleluia. Porque Elias, mesmo sendo sujeito às mesmas paixões, quando orou, ele mudou a realidade de Israel. Ele mudou a realidade. Ele participou da disciplina de Israel. Ele participou do castigo de Israel. A oração dele trouxe disciplina e juízo sobre a terra de Israel. E depois a oração dele trouxe restauração, renovo e avivamento
Prepare-se para ser mudança na vida das famílias, das casas, das empresas, através da tua oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor, mas quanto tempo de jejum? Eu não posso fazer jejum. Eu vou responder uma irmã hoje de manhã. Ela me mandou uma mensagem ontem, uma mensagem muito pesada, muito forte. E eu vou dizer para ela que ela não precisa jejuar a manhã inteira. Pode jejuar, irmãos, não é a duração do jejum, é a forma como você faz. Se você pode, sem nenhum prejuízo, fazer um jejum de 40 dias, faça. Mas se você não pode passar de 2 horas, de 1 hora, se você não pode jejuar, o que é que eu faço, pastor? Eu não posso jejuar, eu tenho problemas de estômago, problema de diabetes, eu não posso jejuar. Entra no teu quarto, canta 5 hinos, canta 7 hinos, vou cantar 10 hinos, pastor, vou adorar, vou louvar, vou estar na presença de Deus. Deus vai receber a tua consagração, Deus vai receber a tua santificação e vai operar poderosamente. Você entende isso? Agora só não fique transferindo. Não fique transferindo. Eu vou pedir oração ao profeta tal. Eu vou pedir oração ao pastor Henrique. Eu vou pedir oração. Não fique transferindo. Você pode pedir oração, mas você tem que fazer a sua parte. Deus quer ver você orar. Tá ouvindo? Deus quer ver você orar. Aleluia! Você pode, meu amado, pedir ajuda a um irmão, uma irmã para orar com você, mas se você não estiver orando, você está se aproveitando dos outros. Você tem que orar. Pastor, mas eu estou sem força. Ontem nós falamos sobre isso, vocês lembram? Fique na presença de Deus. Não sabe o que dizer, não tem força para orar, dobra o joelho e fique calada, fique chorando, põe um hino lá para tocar e fique lá chorando, pronto. A oração de Ana foi choro. Temos que fazer a nossa parte, é verdade, Rose. Temos que estar na presença de Deus, temos que mostrar para Deus que nós queremos. Nós não podemos viver da espiritualidade do outro, da fé do outro, da unção do outro, e você como fica? Vai estar sempre pedindo, porque a oração vai ser para o teu... Presta atenção aqui, olha. A oração vai ser para o teu pedido, mas também vai te fortalecer na vida. Vai te levar para outro nível. Quando você orar e ver tua oração respondida, você nunca mais vai ser o mesmo crente. Você vai se fortalecer. E a cada oração, e a cada resposta, e a cada vitória, você vai ser um crente mais forte, fortalecido na presença de Deus. Na presença de Deus. Você, pastor, é proibido pedir oração? Não, eu disse transferir a responsabilidade. Pedir oração pode, né? Renato, Sônia, ora por mim, né? Irmã Eliamaro, ora por mim. Quantas vezes eu peço para você orar por mim? Né? Mas eu tenho que fazer a minha parte, porque a ordem de Deus foi essa: entra no teu quarto e fecha a porta. Não foi sair correndo atrás do profeta Eliseu, do profeta Elis, não. Você pode ir, mas entra no teu quarto. Antes de ir, entra no teu quarto e derrama o teu coração. E derrama o teu coração. Porque Elias era sujeito às mesmas paixões. Elias fugiu de Jezabel. Elias entrou em depressão. Elias pediu a morte. Elias estava desanimado. Elias pensou que tinha ficado só. Elias, entrou em parafuso naquele período da vida dele. Mas nem por isso Deus deixou de usá-lo, Deus deixou de operar na vida dele. Aleluia! Por isso, meu querido, independente do que você esteja passando, ore. Pastor, eu estou cansado, ore. Pastor, eu estou muito triste, ore. Pastor, eu não tenho força para orar, ore. Como foi que o Bill Hybels disse? Ocupado demais para deixar de orar.
é quando nós mais precisamos orar. É quando não queremos orar, quando não temos condição de orar, caia de joelhos. Não tem o que falar, deixe o Espírito Santo falar por você. Meu filho, Deus quer ver você em atitude de oração. Deus quer ver você ali, nem que seja só de joelho, chorando, calado, suspirando. Oh Senhor, oh Senhor, eu não sei o que dizer. Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. Aleluia, de joelhos, no quarto trancado, sentado na cama, olhando para o céu, Deus interpreta cada vírgula, cada ponto do teu gemido, da tua dor e da tua aflição. Receba esta palavra nessa manhã, direto para o seu coração, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Está aqui a Ilana dizendo: o rei Ezequias, mesmo deitado, enfermo, ele clamou de rosto para a parede. Verdade, Ilana. E Deus curou ele, deu mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Então, meu irmão, de joelhos, sentado, deitado, o importante é você parar e se voltar para ele. Mesmo que não tenha palavra. Se volte para Deus. Entra na presença dele. Aleluia. Entra na presença dele. Glória a Deus. Porque Deus vai ouvir a tua oração e vai te responder. Desde o primeiro dia que você decidir, eu vou ter vida de oração, Deus já começa a operar na sua vida.